Nós estamos de volta com o programa Ver TV, que hoje debate a cobertura de guerra pela televisão. E nós fomos ouvir aqui em Brasília o diretor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o professor Eiichi Sato, que fala exatamente sobre esse tipo de cobertura de conflito, a cobertura pela televisão. Vamos ouvi-lo. Porque independentemente de alguém que está com razão ou não, né, num conflito armado, a imagem de uma batalha, de uma guerra, é sempre chocante. No caso do Vietnã, como se tratava de uma novidade, então nem governo, nem autoridade tinham processado ainda o significado daquilo. Quando eles perceberam, a coisa já estava no ar, não é? Então, pensando em termos do americano, né? O americano liga o jornal das 8 deles, né? Para ver as notícias do dia e aquelas coberturas. Então, eles podiam ver duas imagens a respeito da guerra. Podiam ver, por exemplo, um batalhão americano, né? Derrotando, ou seja, matando, ferindo, né? Um batalhão, um contingente adversário. Isso é chocante mesmo para o americano, ainda que ele fosse favorável, achasse que ali era uma causa justa, etc. A imagem é chocante. Agora, pior do que isso ainda, era ver a imagem de outro tipo. Quer dizer, os inimigos, né, atirando e matando os seus soldados. Né? Então, o efeito sobre a sociedade americana, né, e todo aquele movimento de paz e amor, né, nos anos 60, ele está relacionado com esse sentimento. Então, por que a guerra do Vietnã teve uma grande importância, né, na visão, né, da sociedade americana a respeito disso? Tem relação realmente com esse fenômeno, né, de trazer as imagens da guerra para dentro da casa das pessoas. Poder da imprensa. Imagens fortíssimas, né? Imagens fortíssimas, além dessas que ele se refere, o professor se refere, dos próprios soldados dos Estados Unidos sendo atacados. Pior do que isso, na minha opinião, eram as imagens que chegavam dos corpos, né, dos caixões, trazendo os corpos dos soldados mortos na guerra. Quer dizer, eu acho que a guerra do Vietnã, a televisão na guerra do Vietnã, teve um papel que depois nunca mais ela teve. Quer dizer, os governos aprenderam, você começou a falar isso, né, Ivan? Os governos aprenderam e viram, quer dizer, qual era o poder da televisão numa guerra. Sem dúvida alguma, não sei se vocês concordam, mas essas cenas que o professor se referiu aqui e essas outras dos corpos chegando, tiveram um papel decisivo na mudança do comportamento da sociedade norte-americana em relação à guerra. Eu acho que foi a partir daquele momento que se ampliaram as manifestações, as grandes manifestações pelo fim da guerra do Vietnã. Acho que vocês concordam com isso, né? Quer dizer, o que mudou de lá para cá? Quer dizer, os governos aprenderam, né, a controlar a televisão. Exatamente. Os governos aprenderam a organizar o poder da comunicação de guerra. Então, hoje não se é pego mais de surpresa como aconteceu na Guerra do Vietnã. Hoje o jornalista não fura mais o Estado-Maior. O Estado-Maior é quem tem a informação e fura o jornalista. Ney. Existe uma coisa que é importante mencionar. Por exemplo, no Vietnã, uma cena em 1972, aquela jovenzinha queimada por napalm. Né? É uma foto que ganhou prêmios no mundo todo. Exato. Aí o que acontece? O Estado, ele não percebeu naquele momento que houve uma revolução tecnológica e que o repórter que antes tinha que carregar 700 quilos de equipamento para fazer uma imagem que depois seria mandada por avião para ser apresentada no noticiário dos dias seguintes, isso mudou. A câmera continuava ainda muito pesada naquela época, mas já era possível manipular com uma pessoa ou no máximo duas. Muito bem. Nesse momento, o Estado não percebeu que houve essa mudança tecnológica no tempo hábil. O jornalista que estava lá para informar, como sempre está, que está lá sempre para mostrar o que está acontecendo, ele teve uma vantagem comparativa.
De lá para cá, o que aconteceu? Hoje, o equipamento foi miniaturizado, digitalizado. O equipamento que chegou a pesar 90, 100 quilos, agora é um equipamento que pesa 1,5 kg. Então, a pessoa, ela pode, ao mesmo tempo, escrever o que vai ser dito e tirar imagem. Não é o costumeiro, mas pode até acontecer em limite. Isso pode acontecer. Esse tipo de situação, o que o Estado fez, o Estado Maior fez? Ele fez o seguinte: bom, vamos levar muita gente, vamos permitir que muita gente vá, só que nós vamos oferecer essas possibilidades em drágeas, em momentos especificamente vantajosos para nós. Aí nós temos uma tão grande quantidade de imagens que essas imagens podem ser fornecidas para o noticiário em vários noticiários. O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que nós temos um editor de imagem, um produtor da guerra, que é o interesse do Estado. Eu queria acrescentar a essa nossa conversa um outro elemento, para vocês também, um outro elemento que é mais recente, que é a presença de um número cada vez maior. Eu estou falando isso porque eu lembrei, com esses equipamentos cada vez menores, e com a possibilidade, por exemplo, dos países árabes investirem nessas tecnologias, o surgimento, por exemplo, da Al Jazeera. Mas não é só a Al Jazeera, são várias emissoras de vários países árabes que passaram também a produzir material de alta qualidade, competindo, né, com as redes ocidentais, vamos assim dizer, de televisão. Como vocês consideram essa mudança? Quer dizer, ou como vocês consideram, ou se houve uma mudança com a presença, uma mudança na cobertura em geral, com a presença dessas emissoras? Por exemplo, a Reuters tem que competir, né, dentro da faixa de Gaza com a Al Jazeera, que estava lá. A Al Jazeera, se não me engano, era a única emissora que poderia produzir imagens de dentro da faixa de Gaza, porque já estava antes do ataque de Israel. Para ir um pouco mais longe, a Al Jazeera produz conteúdo que a própria Reuters compra. É isso que as próprias agências compram. Muitas vezes a gente não consegue estar lá, claro, no momento exato. Mas a Al Jazeera está. Então, como toda cobertura, o Ivan deu no bloco anterior duas frases que eu considerei memoráveis e que ilustram perfeitamente bem o que é uma cobertura televisiva. Ele mencionou no primeiro caso que é impossível cobrir os dois lados da guerra, e no segundo caso, ele nos permitiu, o general nos permitiu entrar. Ou seja, você numa guerra precisa de permissão para cobri-la e você só cobre um lado. Exatamente. Porque qual é o papel da Al Jazeera? Ser a voz dos países árabes na cobertura da guerra. Por isso que ela se transformou numa boa fornecedora, numa fornecedora de conteúdo, porque até certo ponto a CNN cobria ao lado das tropas americanas, a cobertura do Iraque. Quem cobriria ao lado das tropas ou das milícias do Iraque? No caso das milícias, né? Não havia tropa formal. Al Jazeera. E no caso da faixa de Gaza, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vi aqui a primeira cobertura, a cobertura inicial, quando Israel impedia a entrada dos correspondentes estrangeiros. Algumas emissoras, a Record, eu acompanhei um pouco, só mostravam um lado da guerra, quer dizer, só mostrava o ataque, os ataques do Hamas, né, com aqueles foguetes contra Israel. O que poderia vir da faixa de Gaza só viria através da Al Jazeera, só vinha através da Al Jazeera. E no caso da América Latina, da outra vez na conversa, no caso da América Latina, essa libertação de... Aí não é guerra, mas não deixa de ser um conflito armado sempre latente, a libertação de reféns na Colômbia. A Telesur tem feito essa cobertura e o que é pior, foi até usada, né, num determinado momento pelo governo colombiano, segundo a gente tem informações. Não, o que aconteceu aí foi que o governo colombiano colocou algumas pessoas passando-se por jornalistas da Telesur. Exatamente. Né? Mas no caso da Telesur, como ela é ligada ao governo do Chávez, é também ligada ao governo da Argentina, do Uruguai e de Cuba, né? Se não me engano, são os governos, digamos, que financiam esse canal de televisão latino-americano. Agora, como o Chávez teve uma participação chave, né? Desculpe, aí virou um trocadilho, em várias das libertações que ocorreram, né, de reféns,
ele gozava de certa confiança, nesse caso das Farc, né, como interlocutor, sempre a Telesur participou, né, praticamente foi a única, né, que esteve presente. Eu acho até que isso motivou também, foi um dos motivos pelos quais o governo da Colômbia, ele não quis mais que o Chávez participasse tanto, né? Porque o que acontecia é que o Chávez diretamente falava por telefone, né? Com os reféns ainda no helicóptero, né? Esse tipo de coisa. E acharam que o Chávez estava se promovendo. O governo brasileiro foi convidado dessa vez, porque o governo brasileiro aparentemente não quis tirar proveito político nenhum do assunto, né? E teve uma atuação muito discreta, né? Quase não se falou aqui sobre isso, então acharam que era mais conveniente. Mesmo assim, a Telesur também teve alguma participação, pôde filmar também essa coisa. Porque um dos repórteres que estava presente, ele ligou para a Telesur também. Parece que ele teve, não sei se filmou, ou pelo menos houve um contato, que um dos repórteres, que era uma das testemunhas da libertação, que ele era jornalista de profissão, ele ligou para a Telesur e deu, digamos, eu só citei o exemplo da Telesur, como citei da Al Jazeera, para mostrar que, em relação lá ao Vietnã, o quadro mudou bastante. Sim, claro. Há novos atores, né, nessa cena de coberturas internacionais. E há uma coisa muito importante, que é a seguinte: a Al Jazeera, ela vai olhar para os acontecimentos com um olhar que não é o nosso. Por exemplo, o que é uma cena chocante para o mundo muçulmano? Não só o corpo feminino morto, mas o corpo feminino desnudado, né? Aquela coisa de aparecer a carne, né? Para eles é uma coisa que demonstra total despreocupação com o ser humano que mora lá na Palestina. A mesma coisa ocorrerá quando nós observarmos emissoras latino-americanas realmente fazendo essas coberturas, graças a essa miniaturização, esse equipamento em miniatura digital. O que nós poderemos fazer, e o que é muito bom para a humanidade, inclusive, é que nós vamos poder olhar os outros com o olhar dos outros, porque até agora a gente só olha para os outros com o olhar ocidental. E essa mudança é fundamental nesse sentido. Vale acrescentar que dos últimos anos para cá, as agências internacionais, que todas têm emissoras de TV, elas contratam repórteres locais para fazer a cobertura local. E aí um repórter que é o americano ou o inglês, o que escreve em língua inglesa, ele absorve informações desse repórter local. Porque se reclamou muito da falta de diversidade. Dos olhares. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso é bom mesmo. E hoje até tem os internautas que colocam coisas na internet. Hoje a internet também funciona um pouco como, como um canal, né, de informação. Mas olha, nós ouvimos também aqui em Brasília um colega jornalista que cobriu a guerra do Iraque, o jornalista Carlos Fino, né, que ficou conhecido inclusive porque ele deu a primeira informação no momento que a primeira bomba caía sobre Bagdá, né, nessa última guerra, nessa última invasão dos Estados Unidos contra o Iraque. Nós vamos ouvir a opinião do Carlos Fino sobre essa relação entre a televisão e as coberturas de guerra. Por um lado, o que nós vemos é que nas guerras recentes o que acontece é que a guerra praticamente não começa enquanto o aparelho de comunicação não está montado. Nós vimos isso, eu participei designadamente disso e tive essa clara percepção no Afeganistão, que a guerra não começou, os ataques aéreos americanos no Afeganistão a seguir ao 11 de setembro não começaram enquanto as centenas de jornalistas estrangeiros que iam cobrir o acontecimento não puseram o pé no Afeganistão. Portanto, por um lado, o que nós vemos é que os Estados-maiores, na planificação da guerra, em muitos casos, contam já com a própria informação. E a informação passou a ser, a par do teatro de operações, do estado das nossas forças, do estado das forças do inimigo, que eram, digamos, os dados clássicos da guerra, a informação passou a ser também um dado com que os Estados-maiores contam logo no início da planificação dos acontecimentos. Por outro lado, há sempre a tendência de tentar evitar a presença de jornalistas. Então há aí uma ambiguidade que não está totalmente resolvida. O ideal seria os jornalistas terem um estatuto que lhes permitisse atuar livremente, mas estamos muito longe disso.
Acho que o Carlos traz aí essa ambiguidade a qual se ele refere, está presente inclusive na nossa conversa aqui, né? Os estados maiores, os governos necessitam dos jornalistas, mas também temem, né? Então é essa linha fina aí, muito difícil do trabalho jornalístico, né, Ivan? Exatamente. E aí, como você fala, você estava falando da Al Jazeera e estamos falando também da Telesur. Realmente, essa questão da gente ter a possibilidade de ver os acontecimentos que afetam uma determinada população, uma determinada cultura, com os seus próprios olhos, com os olhos deles, né? Mas às vezes acontece também, e isso é muito interessante, que como nós temos poucos, às vezes, digamos aqui na América Latina mesmo, às vezes não, as emissoras, os jornais não têm recursos para mandar sempre as pessoas cobrirem até a América Latina. Então acontece às vezes que nós, inclusive, nos vemos através de olhos de outros. Não só o que acontece no Oriente Médio, o que acontece na Ásia, a gente acaba se vendo, ou seja, levando em conta a América Latina como uma cultura que tem muito em comum, né, todos os países latino-americanos, um acontecimento na Bolívia a gente acaba sabendo pelo olhar de europeus, de americanos, etc. Isso é muito interessante. Muitas vezes com o repórter em Buenos Aires, né? Ah, sim, mas isso acontece. Ou às vezes notícias do Oriente Médio com repórter em Londres, né? É também muito comum. É muito comum. Mas isso é também devido a esse fato que ela mencionou, né? De que muitas vezes você compra uma imagem já da Al Jazeera, né? E o sujeito compra a imagem e de Londres ele transmite, né? Existe essa coisa. Você muitas vezes, me parece que hoje em dia essas equipes que estão baseadas como em Londres, elas usam imagens que são compradas de outras emissoras, né? Então, muitas vezes a Al Jazeera compra imagem de uma TV local, a Reuters compra imagem da Al Jazeera e a Record, ou a Globo, ou a Bandeirantes compra imagem da Reuters. Ou seja, é o quarto nível. É um ciclo comercial, né? Que vai. Exatamente. A terceirização, né? É a quarteirização. Exatamente. E acabam. Mas o grande problema, acho que o Ney falou, o grande problema é que para o brasileiro, para nós aqui, que temos só TV aberta, que é a grande maioria dos brasileiros, você acaba vendo sempre as mesmas imagens, né? Exato. Sim. E tem um outro problema, que é o seguinte: se a gente está falando do correspondente em Londres, o que acaba ocorrendo? Na guerra, você não tem o correspondente, você tem o enviado. A diferença, e vai para lá para aquele assunto. A diferença, o correspondente, ele acaba adquirindo informação cultural, ele começa a perceber como é que as coisas ocorrem em outros lugares, o enviado não. Né? Então, quando você tem terceirização, quarteirização, né? E ainda por cima pega um camarada que vai editar isso, que vai produzir a notícia e que não tem nenhum já é o quinto na cadeia. Já é o quinto e não tem nenhum vínculo cultural, não percebe o que está acontecendo e nem tem o conhecimento. Porque o conhecimento do jornalista, o jornalista tem que ter um conhecimento enciclopédico. Para aprofundar, ele precisa morar lá. Não é? Então nós vamos trabalhar com informações que foram trazidas aos pedaços e o que se apresenta na TV é um quebra-cabeça. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que hoje debate a cobertura de guerra na televisão. Nós voltamos já.